Boa noite, estão me ouvindo bem? Boa noite, pessoal. Ouvindo bem. Escuto bem. Boa noite, sim. O João não vai poder entrar hoje, mas como ontem ele já tinha feito a minha apresentação, a gente já tinha conversado, também acho que não é necessário. Eu aguardei aqui os 5 minutinhos iniciais, para o pessoal ir entrando, mas acho que agora a gente já pode começar, porque o objetivo da aula de hoje, como eu comentei ontem, revisarmos, obviamente, o conteúdo dado ontem, de quais, como é que se conclui acerca da sujeição pelo critério temporal, o que a jurisprudência tem entendido como fato gerador, e também discutir em maiores detalhes a questão do critério material, quais são as exceções do artigo 49, como é que a jurisprudência tem enfrentado essas exceções, como é que tem se posicionado, e que a gente possa, então, realmente discutir os pontos de ontem, tá? Então, eu queria, de novo, incentivá-los a fazer pergunta, abrir o microfone, fazer os comentários de vocês, não precisa necessariamente ter perguntas, temos pessoas bastante experientes na área, então, que talvez tenham vivenciado situações peculiares, digamos assim, tá? Eu queria confirmar se o tamanho do slide está bom a leitura, porque eu mudei para mim o modo de apresentação, então, só para ter certeza, que vocês estão visualizando bem. Deixa eu ver aqui como é que eu mudo. Então, considerando as perguntas que foram feitas ontem na aula, eu incluí alguns slides tratando de honorários de sucumbência e honorários contratuais, porque eu acho que eles dão uma boa base nessa discussão sobre o fato gerador. Porque eu comentei na aula de ontem que, recapitulando aqui rapidinho, enquanto na falência a gente tem um juízo universal e uma expectativa e um encerramento da atividade da devedora, então parte-se, obviamente, que acontece a constituição de créditos posteriores à decretação da falência, inclusive obrigações tributárias, mas é mais fácil apurar a situação porque, como regra, se encerra a atividade, não são firmados novos contratos, novas relações jurídicas. No que diz respeito à recuperação judicial, o cenário é muito diverso. Por quê? O grande objetivo é que o devedor permaneça em atividade e ele permaneça à frente dos negócios, incorrendo, obviamente, em novas obrigações cotidianas vinculadas à atividade empresarial que ele desempenha. Então, como a realidade é essa, o legislador ele teve que definir o que entra na recuperação judicial e o que fica fora, porque como o devedor continua produzindo, prestando serviço, se relacionando com terceiros, gerando obrigações, se tudo entrasse na recuperação judicial, a gente nunca teria uma estabilização de qual é o passivo para fins de planejar o seu equacionamento, e, por outro lado, poderia criar um estímulo errado, equivocado, de esse devedor nunca querer sair da recuperação judicial, porque todas as dívidas, inclusive as futuras, entrariam e permitiriam que ele tentasse pagar, obviamente, um valor a menor, que é o objetivo da recuperação judicial. Então, é preciso estancar, definir um marco do que se sujeita à recuperação judicial e o que está fora da recuperação judicial. O que é considerado fora, a gente, em regra, usa a terminologia extraconcursal, apesar de não ser a terminologia mais correta, porque extraconcursal na falência tem um outro significado lá do artigo 84, então talvez seja melhor a gente se referir a créditos não sujeitos. Lembrando aqui que a sujeição independe da vontade do credor, ele vai ser dragado para dentro da recuperação judicial, quer ele queira participar através do advogado, quer ele ignore aquele procedimento, porque a sujeição é uma sujeição legal, E o credor, ele também não pode contratar
a sua não sujeição. Ele pode constituir alguns tipos de garantia que o próprio legislador o isentou, o blindou da recuperação judicial, mas ele não pode dizer eu não me sujeito porque eu não quero me sujeitar. E aí o grande objetivo da recuperação judicial vai ser aprovado e homologado o plano, né, novar as obrigações, o que significa extinguir as obrigações anteriores, que representavam, por exemplo, um passivo de 1 milhão, e o devedor assume um compromisso de pagar, sei lá, 700 mil, 500 mil, vai depender do plano, nas X condições, né? E uma vez homologado, é essa segunda condição que vai passar a valer. Então, é muito importante a gente ter essa clareza sobre o que entra e o que não entra, tá? Então, fato gerador foi um termo cunhado pela jurisprudência, obviamente se apropriando aqui de uma terminologia que já era empregada em outras legislações, a exemplo da legislação tributária, mas que dá essa noção de como é que eu identifico a origem dessa dívida, situo ela temporalmente antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, porque é isso que o 49, que é o nosso norte aqui, diz, todos os créditos existentes até a data do pedido entram na recuperação judicial, ainda que sejam créditos ilíquidos, ainda que sejam créditos não vencidos. Então, a gente tem esse marco temporal. Só que, apesar dessa terminologia bonita, intuitiva e que parece suficiente para explicar a situação, né? Eu olho o fato gerador, é anterior, está sujeito. Quando a gente vai analisar a jurisprudência, nem sempre isso é tão óbvio assim, tá? Então, começando aqui com a questão dos honorários. Eu trouxe primeiro esse precedente bastante recente, 24/3/2025, do STJ, que só está reforçando outros precedentes que o STJ, os tribunais estaduais já tinham, mas que eu acho que ele acaba resumindo um pouco de qual é a divergência, a discussão que chega para os tribunais decidirem. Então, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, tá? Então, só para fins de resumo, vou ler o que eu negritei aqui. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença trabalhista em demanda ajuizada após o pedido de recuperação judicial devem ser classificados como créditos concursais ou extraconcursais. Aí vocês vão dizer, Sabrina, essa é a coisa mais óbvia, porque se a ação é posterior à RJ, já é um crédito não sujeito. Só que não é exatamente isso. A ação trabalhista, ela pode ser posterior à RJ se as verbas trabalhistas discutidas forem anteriores à RJ, o crédito desse autor, deste empregado, vai ser um crédito concursal. E aí que surge a divergência. Se o crédito do cliente, o crédito do autor do pedido, foi declarado concursal e incluído na RJ, por que os honorários de sucumbência do advogado que representou essa parte podem ser extraconcursais? E aí o STJ vai dizer o porquê. Ele vai dizer, olha, os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma, é uma obrigação autônoma, até porque não é um crédito da parte, é um crédito do advogado, isso é muito claro no Estatuto da OAB, e não são acessórios ao crédito trabalhista, devendo ser classificados de acordo com o momento de sua constituição. A natureza alimentar dos honorários, porque isso também é uma questão que foi por muitos anos disputada, se era um crédito especial ou se era um crédito alimentar equiparado a trabalhista por conta da sua natureza alimentar, né, de ser o sustento dos advogados, e a discussão que tinha a partir da divergência interpretativa entre o Estatuto da OAB e as leis que acabam tratando disso, e aí se pacificou o entendimento que é um crédito alimentar, alimentar equiparado a trabalhista. Então, o crédito de honorários, quando ele vai ser habilitado na RJ ou na falência, ele é habilitado na classe 1, tá?
Lembrando que, enquanto na falência a gente tem um tratamento homogêneo para os credores de uma mesma classe, a classe trabalhista, e aí vai incluir todas as verbas trabalhistas, como também os honorários, na recuperação judicial o plano pode dar tratamento distinto, desde que esse critério de discriminação seja objetivo. Então, eventualmente, o plano pode prever uma condição de pagamento para verbas trabalhistas típicas e pode prever outra condição de pagamento para honorários de sucumbência. Tá? Mas a classificação, em termos de procedimento dos dois, é o mesmo. Classe 1 é créditos trabalhistas. E aqui o STJ vai dizer, olha, a natureza, já te passo a palavra, Ana. A natureza, avancei aqui indevidamente. A natureza alimentar dos honorários não altera sua classificação como extraconcursal, pois a classificação depende do momento da constituição do crédito em relação ao pedido de recuperação judicial. Então, ser alimentar, ser equiparado ao trabalhista, não significa que, para fins de sujeição à RJ, ele é necessariamente concursal. A concursalidade, ou melhor dizendo, a sujeição, vai depender desse marco temporal. E aqui, nesse acórdão de março de 2025, o ministro Marco Buzzi, ele até propõe uma tese de julgamento, né, que se for aprovada, reiterada em outros, pode virar, eventualmente, até um repetitivo. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido em recuperação judicial, porque a sentença que fixou esses honorários é posterior à distribuição do pedido, são classificados como extraconcursais. A natureza alimentar dos honorários não altera sua classificação como extraconcursal. A autonomia dos honorários advocatícios impede sua classificação como um crédito acessório ao crédito trabalhista principal. O que o STJ está dizendo aqui? Olha, a ação trabalhista pode ser posterior à RJ, isso não significa que automaticamente o crédito trabalhista reconhecido em sentença vai ser extraconcursal, porque se a relação trabalhista que está servindo de fundamento para aquela ação for anterior à RJ, esse crédito, ainda que reconhecido posteriormente, vai ser concursal, porque o fato gerador dele é a relação jurídica. Só que isso não tem nada a ver com os honorários de sucumbência, porque o que dá origem ao honorário de sucumbência é a sentença. Tá? Por isso que o STJ está batendo na tecla aqui de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, honorários não é acessório ao crédito do cliente. Ana, por favor, pode colocar sua dúvida ou comentário. Mariana, então. Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, Sabrina. Boa noite. Ontem, nesse ponto, foi até que eu fiz um comentário. Você até me questionou, Sabrina, se eu fazia a habilitação dos créditos trabalhistas. Eu comentei que eu costumava ver bastante habilitação com os honorários trabalhistas sendo classificados como concursais. Eu nem consegui explicar qual era o meu comentário, como a gente já estava bem no finalzinho da aula, mas, na verdade, é o contrário, assim, eu tenho visto, e acredito que seja até um ponto que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque as sentenças de habilitação, as habilitações de sentenças trabalhistas têm vindo já para a gente com bastante determinação de honorário também. Então, é um ponto que a gente precisa se atentar realmente na hora de analisar esses créditos. Exatamente. E também tem que tomar cuidado, e isso tem também jurisprudência pacífica, né, que por mais que a Justiça do Trabalho mande uma certidão de habilitação, é o juízo da recuperação ou o juízo da falência que vai ver se aqueles créditos, de fato, vão poder ser habilitados na sua integralidade. Porque não raro, eles não respeitam os critérios do artigo 9, colocam juros vencidos após o ajuizamento ou após a decretação da falência, colocam verbas ali que talvez não tenham natureza trabalhista e colocam tudo numa mesma certidão. Então, às vezes, vem crédito, honorários do perito, honorários do advogado, e tudo isso tem que ver se sujeita ou não e se aquele credor trabalhista tem legitimidade para pedir, né? Porque o credor trabalhista não é o titular do crédito de honorários, por exemplo.
né? Antigamente tinha muita discussão se a Justiça do Trabalho podia emitir essa certidão e ela mesma ser autora dessas habilitações, e a jurisprudência acabou entendendo que pode em relação a custas, mas não em relação ao crédito da parte, algumas questões tributárias ou previdenciárias, como é que se classifica, então não é simplesmente copiar e colar, né, aquela certidão de habilitação. Eu acho que a Ana, Perfeito. não sei se a Mariana tem outro comentário, fica à vontade. Não, era exatamente isso, assim, a gente respeita muito a Justiça do Trabalho, né, mas infelizmente eles têm muito pouco conhecimento sobre a lei de falência e recuperação. Então a gente precisa realmente se atentar a tudo que venha deles, né, porque a chance de cometer... Você trabalha no judiciário ou como AJ? Não, com a Jota. Ah, tá, entendi. Ainda não sou AJ, mas trabalho, Sim, mas trabalho desse lado. E a gente ainda precisa tomar muito cuidado mesmo, porque a gente vê falhas muito técnicas deles, né? São pontos que a gente precisa se atentar bastante. Eu acho que a Ana estava na frente e depois o Gustavo. Ana, você baixou a mão de novo, não sei se não está conseguindo falar ou se é erro não levantar a mão. No processo de falência da Latinha. E aí a Comissão de Estudos de Reparação e Expiação daqui da UAB Alagoas conseguiu que a gente fizesse a retenção. Ficou bem baixinho, Ana, se puder repetir, eu não consegui ouvir, na verdade, não consegui entender. Eu vou mandar no chat. Tá. Gustavo, se você quiser fazer a sua colocação enquanto a Ana escreve aqui. Tudo bem. Só uma dúvida a respeito dessa classificação desses honorários. No caso de uma segunda RJ da empresa, como é que ficaria essa questão dos honorários? Aí é concursal, tá? Eu vou mostrar aqui o caso da Oi, que é a Oi 2, né? Que tem essa situação. Enquanto a Ana escreve ali, eu vou mostrar mais uma decisão aqui de honorários, que é basicamente a decisão que se referem como o precedente que mais ou menos solidificou isso que eu estou tentando expor para vocês. Então, é essa decisão de 2020 da ministra Nancy Andrighi, em que ela coloca, a Corte Especial, no julgamento tal, decidiu que a sentença ou o ato jurisdicional equivalente na competência originária dos seus respectivos tribunais, né, trabalhista, tributária, comum, o que for, é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de RJ, o crédito que dali emana necessariamente nascerá com natureza extraconcursal. Na verdade, não sujeição, é nesse sentido a extraconcursalidade aqui. Já que nos termos do 49, sujeitam-se ao plano os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano, tá? E por isso, Gustavo, que no caso de uma segunda RJ, esse crédito vai ser concursal, porque aí ele vai ser anterior à segunda RJ. O Rodrigo está colocando aqui no chat, eu sou AJ em Fortaleza e fui intimado para apresentar na qualidade de administrador o PPP do empregado em uma reclamação trabalhista. Há, de fato, uma significativa lacuna de conhecimento da justiça trabalhista. Não sei se você está completando, mas eu concordo com você, Rodrigo, porque há uma diferença em relação à RJ e à falência, né? Na RJ, o AJ não é representante da massa, né, dos ativos, não assume a representação jurídica ou de qualquer natureza, e, obviamente, essa é uma obrigação do devedor, tá?
Eu vou continuar tratando aqui de honorários, então, Ana, fique à vontade para intervir ou colocar no chat que o tema vai continuar sendo honorários. Eu comentei com vocês ontem dessa decisão, que no momento, na aula de ontem, eu não me recordava se era do STJ ou do TJ, porque eu tinha visto a discussão no TJ São Paulo, fazendo referência a esse precedente que é de 2016 do STJ, e que vai tratar do fato gerador e sujeição ou não sujeição dos honorários contratuais, tá? E é um precedente interessante, por isso que eu acabei reproduzindo a ementa inteira, que não coube num slide só, mas basicamente diz o seguinte: os artigos 67 e 84 da Lei 11.101 determinam que, em caso de decretação de falência, os créditos decorrentes de obrigações contraídas durante a recuperação judicial serão classificados como créditos extraconcursais submetidos ao concurso especial estabelecido no 84, sendo pago antes dos créditos sujeitos ao concurso geral, artigo 83. E aí ele vai fazer essa diferenciação entre obrigações contraídas pelo devedor, resultantes dos atos jurídicos válidos, mas o que interessa de forma mais explícita aqui, eu negritei, que ele vai dizer o seguinte: em se tratando de crédito decorrente de contrato de execução continuada ou periódica, também chamado de contrato de duração ou de duração execução diferida, a inferência de que a classificação da extraconcursalidade do crédito vincula-se à data da formalização da avença, não guarda coerência com o objetivo primordial do Instituto da Recuperação Judicial, isto é, o restabelecimento da força econômica e produtiva em declínio, em crise, né? Assim, em regra, independentemente da data de celebração do contrato de duração, contrato de execução periódica, diferida, continuada, a extraconcursalidade deve ser atribuída aos créditos decorrentes do fornecimento de bens ou prestação de serviços ocorridos após o deferimento do processamento da RJ. Exegese defluente do parágrafo único do 67. E da situação... daí aqui ele está tratando uma situação específica. Inexigibilidade de novos contratos, revelando-se suficiente a aferição do momento em que os bens ou serviços foram fornecidos, prestados. No caso concreto, cuida-se de contrato de evidente execução continuada, estabelecendo prestação de serviços jurídicos até o encerramento da RJ. Deve-se abstrair o fato de ter sido verbalmente pactuado antes do marco temporal reconhecido pela jurisprudência, né, ter sido pactuado antes do ajuizamento da RJ. E que grande parte da assessoria advocatícia contratada foi efetivamente prestada após o deferimento da recuperação judicial. E aí o STJ vai concluir que esse contrato de honorários, ele é extraconcursal. E ele usa, nesse raciocínio, aquela discussão que nós tivemos ontem sobre a situação dos contratos bilaterais de execução continuada, que eu reproduzi nos slides, uma passagem do Marcelo Sacramone, tá? Eu achei que eu tinha transcrito o comentário do Sacramone no livro dele de comentários à lei, mas, na verdade, eu tinha trazido julgados também, mas é o mesmo raciocínio que a jurisprudência faz para dizer que nos contratos de fornecimento de serviços básicos, como energia, internet, no contrato de aluguel, no contrato, nas cobranças de taxa de condomínio. Na taxa de condomínio tem uma posição até meio estranha do STJ, que eu vou trazer para vocês na aula de hoje. Mas, basicamente, todas essas relações em que há uma prestação continuada, mas é considerado um contrato bilateral, no sentido que eu, prestador do serviço,
tem a obrigação de mensalmente, ou, sei lá, a cada X meses, vai depender da periodicidade, prestar a minha obrigação, prestar o serviço jurídico, ou manter aquele devedor na posse numa relação locatícia, ou prover energia elétrica, ou prever internet, seja lá o que for. E, obviamente, a outra parte tem o dever de me pagar. E aí a lógica por mais que eu tenha um único contrato que seja anterior, eu não posso tratar o fato gerador de todas essas obrigações, porque é uma relação de prestação continuada, né? Como se tivesse um único marco temporal, um único fato gerador, que é a assinatura do contrato. E é isso que o STJ quis dizer ao concluir que os honorários contratuais ou o serviço jurídico do advogado que é contratado para entrar com a RJ, então, obviamente, o contrato, seja ele verbal ou escrito, vai ter sido firmado antes do ajuizamento da RJ. Só que não é simplesmente esse marco temporal que importa, a assinatura do contrato, a contratação efetiva, a outorga da procuração, mas a característica de ser um contrato de prestação continuada e que o serviço efetivamente é prestado após o ajuizamento do pedido, né, o acompanhamento de todo esse procedimento, e aí o STJ concluiu, a partir dessa premissa, dessa fundamentação, que esses honorários contratuais são extraconcursais, não se sujeitam à RJ. Por mais que ele esteja tratando aqui numa situação da RJ convolada em falência, esse precedente tem sido usado em outros casos, que é a discussão sobre cobrança de honorários no curso de uma RJ. Então, vamos a essa hipótese aqui do TJ São Paulo, não é uma hipótese de convolução em falência, mas ele usa esse precedente do STJ para dizer, olha, os honorários contratuais daquele escritório, daquela sociedade de advogados que foi contratado para ajuizar a RJ e não teve o seu crédito adimplido, é um crédito não sujeito, que significa que esses advogados podem executar na justiça a empresa, né, em RJ, ou com RJ concluída e pendente de pagamento de plano, não interessa, mas é um crédito não sujeito, não vai sofrer os efeitos novativos do plano aprovado. E aí, nesse precedente, nesse julgado do TJ São Paulo, é interessante porque ele até define ele faz menção às datas. Então, ele coloca aqui, contrato de prestação de serviços advocatícios celebrados entre as partes em 11/1 de 2013, né, 11 de janeiro de 2013, teve por objeto a formulação de pedido de recuperação judicial e seu acompanhamento pela banca, né, pela sociedade de advogados, bem como assessoria jurídica contenciosa em todos os processos judiciais envolvendo a devedora. Então, tem lá o contrato firmado com esse escopo. O pedido da RJ foi ajuizado em fevereiro de 2013. Então, obviamente, posterior ao contrato de honorários, a essa contratação de serviços jurídicos, né, um mês depois. Sendo que, nos meses seguintes, os serviços de advocacia foram regularmente prestados e os respectivos honorários foram pagos pela agravante ao escritório de advocacia durante um período, depois ela parou de pagar. Obrigação de trato sucessivo ou prestação continuada. Pleito da sociedade de advogados, hora gravada, cinge-se aos honorários advocatícios no período de fevereiro até maio de 2014. Durante vários meses, a agravante, né, a devedora, efetuou os pagamentos. Assim, a prestação de serviço de advocacia pela sociedade de advogados agravada ocorreu posteriormente ao deferimento do processamento do pedido da RJ, tese fixada no STJ, né, daquele marco temporal, inteligência do 49, decisão mantida para dizer que é um crédito extraconcursal. E aí, no corpo desse julgado de 2023, ele faz referência àquele precedente de 2016 do STJ, tá? Então, só porque eu tinha comentado com vocês, não sei se ficou claro, a gente tem um grande sinalizador do marco temporal pelo fato gerador, mas nem, quer dizer, e esse é, né, o critério utilizado. Agora,
definir o que é fato gerador nem sempre é tão óbvio assim. Eu não posso simplesmente pressupor que sempre, inequivocadamente, vai ser a data da assinatura do contrato. Nessas relações de trato sucessivo, a jurisprudência criou esse entendimento de que a obrigação ela se renova a cada período, né? Então, não é simplesmente olhar a data do contrato. E o mesmo raciocínio sobre contratos bilaterais de execução continuada, que já se aplicava à locação, à energia, à internet, se aplicou aqui nessa relação envolvendo contratos de honorários, enfim, da banca contratada para entrar com a RJ, poderia ser outra hipótese. Eu vi também um caso no RJ, no PJ São Paulo, que era de uma recuperanda que alugava um maquinário para colheita de cana, então também se entendeu que era uma obrigação de trato sucessivo, então não era simplesmente olhar a data do contrato e incluir todas as parcelas dentro da RJ, tá? Pode falar, Lia. Sabrina, boa noite, tudo bem? Primeiro, queria te agradecer pela aula de ontem e pela de hoje, muito produtiva, muito legal. E recentemente entrou um caso aqui no escritório, até queria comentar, que é bem legal. A primeira parte é um serviço de trato sucessivo, o nosso cliente ele fornece gás para a recuperanda, e aí a recuperanda entrou no dia 9 de um certo mês. Então aí em sede de habilitação de crédito ficou que até o dia 9, a prestação do serviço até o dia 9 seria concursal, e do dia 10 em diante seria extraconcursal. Só que aí que tem uma discussão legal, que eles entraram com uma consignação em pagamento dessa parcela extraconcursal, e ficou sub júdice muito tempo, a gente entrou agora, e teve uma segunda recuperação judicial. E aí agora nós estamos discutindo, a gente está defendendo que a consignatória é forma de pagamento, então esses valores não são mais do patrimônio da recuperanda e não estaria mais sujeito. E elas estão brigando que não, ainda faz parte do patrimônio e tem que remeter. Então eu acho que é uma discussão legal e tem pouco, porque é difícil uma empresa que vai entrar em recuperação judicial entrar com uma consignatória, porque se o crédito vai ser sujeito, não tem por que ela entrar com a consignatória. Então eu achei bem legal, bem diferente. Não, obrigado por compartilhar. Onde que você trabalha? João Montchovski Kleiman Advogados. Legal. Aqui É legal a tua colocação, porque, lógico, a gente tem que partir do pressuposto que quem entra com RJ acha que vai ser a única vida do empresário, né? Não vai ter OI 1, 2, 3 e infinito. E eu imagino que o gás era uma questão bastante sensível para a atividade da recuperanda. Então, ela entra com a consignação em pagamento, porque ciente dessa orientação da jurisprudência, que ela não pode simplesmente parar de pagar e tudo vai ser concursal, para não haver interrupção no fornecimento, ela vai ter que equacionar aquele passivo, que é como a jurisprudência tem se posicionado em relação à energia, né? Parcelas já vencidas, o fornecedor de energia elétrica não pode cortar, porque é um crédito sujeito. Mas se novas parcelas, né, novas faturas de energia fornecida após a RJ forem inadimplidas, aí ele pode cortar, né, o serviço. Lógico, vai ter a discussão de se é um contrato essencial e tudo mais, mas a jurisprudência tem encaminhado nesse sentido, que é justamente dizer, não venha querer o apoio para dar um calote geral. Se você tem viabilidade econômica, você tem que ter condições de adimplir com as obrigações correntes. Então, acho que foi por isso que ela entrou com a consignatória. Querendo ganhar tempo, dizendo, está aqui depositado, o credor não vai sofrer nenhum prejuízo, porque o valor está lá resguardado. E aí, quando ela entra em outra RJ, né, vai entrar numa discussão que é um pouquinho diferente do exemplo que eu dei ali dos honorários e que eu vou trazer aqui no precedente da OI 2, porque você vai poder alegar justamente o que vocês levantaram, né? A obrigação foi satisfeita, houve o pagamento. Se houve o pagamento, houve o adimplemento, eu não posso desfazer isso e querer arrolá-la, né? Não é um crédito vencido e não pago, né? Mas aí é uma outra tecnicalidade que precisa ser enfrentada pelos tribunais. E boa sorte, que eu acho que é uma discussão de muito fôlego para os dois lados. Muito obrigado. Perdemos já em primeiro grau, agora estamos apelando. Vamos ver o que vai virar. Se sair durante o curso, não sei se vai dar tempo, compartilhe o resultado. Mas se sair, eu compartilho. É interessante. E só para mostrar, né, para quem está recém-formado, estagiando ainda,
vida de advogado em RJ é assim, não tem monotonia, porque você acha que já viu tudo e vai surgir uma discussão nova. Tá? Eu passei muitas horas fazendo pesquisa de jurisprudência, porque eu não acreditava a quantidade de casa, querendo selecionar aqui para vocês o que era mais interessante. Tem muita coisa discutindo um negócio que deveria ser tão óbvio como sujeição, e não é. Tá? Vocês também me perguntaram ontem sobre se muda o critério temporal de sujeição quando a recuperanda entra com uma cautelar antecedente. E aí, ontem eu já tinha manifestado a minha opinião, que na minha opinião, eu acho que não muda nada, que a cautelar antecedente, ela tem essa natureza provisória e ela não altera a interpretação que deve ser dada ao 49, que é a data do pedido da RJ, efetivamente. Mas eu tentei achar decisões, eu achei que tinha decisões a esse respeito no Rio, talvez tenha em primeiro grau, no TJ Rio eu não achei nada assim tão significativo. Talvez eu tenha colocado um acordo aqui, não me recordo. Não. Mas essas duas do TJ São Paulo, apesar de elas estarem discutindo cautelar antecedente é uma recuperação extrajudicial, e não uma recuperação extrajudicial, o raciocínio é o mesmo, porque se a gente compara lá a redação do artigo, salvo engano, 163 do 49, elas são similares, tá? Que trata da sujeição dos créditos até a data na R extra, né, da apresentação ali do plano, da relação dos credores, na RJ da distribuição do pedido, mas o raciocínio é similar. E aí, nesses dois julgados do TJ São Paulo, que estão conectados, são dois agravos do mesmo caso, o TJ São Paulo vai dizer, já ficou assentado nesta Câmara que a data para apreciação da concursalidade é a data em que requisitada a recuperação. Ele até não coloca extra ou judicial, mas o precedente é sobre uma R extra, tá? Caso julgado 11 de novembro. E o caso anterior, que ele está fazendo referência, é esse de agosto de 2023, que aí vai colocar e resignação da empresa fornecedora de energia elétrica, que afirmava ser a data do ajuizamento da ação cautelar antecedente, o termo inicial para a possibilidade de cobrança de faturas em aberto, procedimento que não se confunde ao da recuperação extrajudicial. O marco para análise da concursalidade do crédito é o pedido de recuperação. Exegese do artigo 161, parágrafo 1º, não é 163, é 161. Recurso nessa parte improvido. Se a gente pegar a redação da lei, só para eu não deixar vocês aqui no vácuo, Adriane, eu já te passo a palavra, tá? O caput do 49 diz o seguinte, que é o que a gente analisou ontem, né? Estão sujeitos à recuperação todos os créditos, à recuperação judicial, todos os créditos existentes na data do pedido, né? Esse é o marco temporal. Na R extra, o legislador disse o seguinte, 161. Estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os créditos existentes na data do pedido. Então, aqui o critério, o marco temporal é o mesmo para as duas hipóteses. Por isso que eu acho que essas decisões do STJ, do TJ São Paulo, ainda que analisando uma situação de recuperação extrajudicial que foi antecedida por uma cautelar antecedente, servem aqui também para recuperação judicial, tá? Porque a redação dos dois dispositivos tem a mesma lógica, tá? Adriane, pode falar. Olá, boa noite. Você me escuta? Escuto, boa noite. Oi, professora, tudo bem? Tudo certo. Eu sei que a aula está tratando especialmente sobre fato gerador de crédito na recuperação judicial, mas eu tenho uma situação envolvendo, que eu achei muito parecida, numa falência, no que se refere a esses contratos advocatícios, tá? Uhum. No caso,
Os antigos advogados da falida, eles haviam promovido uma execução extrajudicial antes da falência, que continua em prosseguimento, inclusive. E esses advogados, eles tiveram êxito em bloquear valores após a decretação da quebra. E esse escritório quer nos repassar esse valor já descontado dos honorários de êxito, que está previsto no contrato que foi assinado lá anteriormente, a quebra da empresa que eles representavam. E eu confesso que eu fiquei na dúvida, né, quanto a essa postura do escritório, porque eu entendo que não deveria haver esse desconto desde já, porque poderia haver uma violação à concursalidade, mas, ao mesmo tempo, minha dúvida fica na questão do fato gerador. Embora o contrato tenha sido assinado antes da falência, eles obtiveram êxito no bloqueio após a falência, certo? Que faria eles terem direito a esses honorários de êxito. Mas eu confesso que... Você diz êxito no bloqueio em favor da massa ou êxito no bloqueio na cobrança deles? Êxito no bloqueio da cobrança deles. Que eles entraram antes, representando a empresa, que não era uma massa na época. E formou-se a massa posteriormente à decretação da quebra. É uma situação peculiar, né? Eu tô com essa situação e não sei como resolver, sinceramente. Deixa eu só ver a questão que o Juliano está colocando. Que bom que você citou um outro caso aqui, Juliano, da questão da cautelar antecedente. Adriane, na falência a gente tem um raciocínio um pouquinho diferente, porque na falência tudo vai se sujeitar, né, com exceção das restituições, mas mesmo assim o pagamento das restituições, o credor de restituição não pode simplesmente pegar aquele valor e pronto, né? Ele tem que aguardar o juiz deferir a restituição, o AJ apresentar a ordem de pagamento lá do capítulo próprio, 150, 151, se eu não estiver enganada, para liberar os valores. Então, eu não acho que esse escrito, assim, obviamente desconhecendo os detalhes do caso, né? Eu não acho que seja devido simplesmente pegar o valor, dizendo, eu consegui o bloqueio, eu sou extraconcursal, o valor é meu. Na falência, você tem efetivamente um juiz universal e toda a liberação depende da autorização do juiz, né? Ninguém tem disponibilidade sobre o acervo patrimonial da massa falida. Então, assim, não me parece, sem analisar o caso, que o procedimento de fato seja correto. E esse é o problema da forma como a gente usa os termos jurídicos. Como a gente usa de uma forma meio banalizada essa história de extraconcursalidade na RJ, a gente confunde com o conceito de extraconcursalidade na falência. Extraconcursalidade na falência é a previsão lá do 84. São aqueles os créditos que a lei define como extraconcursal, em regra, porque eles são oriundos posteriormente à decretação da falência ou tem uma conexão direta com o processo de RJ. E aí o legislador incluiu o DIP, né, o crédito do fornecedor DIP, a remuneração do AJ que atuou nos períodos anteriores e também durante a falência, as obrigações de atos jurídicos válidos praticados durante o procedimento de recuperação judicial, mas a lógica da extraconcursalidade na falência está muito ligada ao procedimento concursal em si. Mas ainda assim é um concurso entre eles, porque se eu não tenho a quantia total para pagar todo mundo que está rolado ali no 84, a própria lei definiu a preferência entre eles, né? Definiu uma super preferência para o financiador DIP, colocou em segundo plano até a remuneração do AJ, em segundo plano os objetos das restituições em dinheiro, quer dizer, eu tenho também um concurso, por isso que é muito complicado
simplesmente dizer, porque eu consegui um bloqueio, eu posso levantar esse valor e está tudo resolvido. Eu acho que se qualquer credor impugnar, ou se o AJ dessa massa falida impugnar o Ministério Público, esse escritório vai ter que devolver o valor e aguardar a discussão. Se ele é extraconcursal, por quê? E dentro da regra da ordem de extraconcursalidade, assim, basicamente, quem é ele na fila do pão, né? Se ele consegue receber em primeiro lugar ou não, tá? Porque a decretação da falência, ela tira de terceiros e do representante da falida qualquer disponibilidade sobre o patrimônio da falida, né? Isso passa para a mão do AJ, tendo que seguir todo um regramento da lei sob pena de responsabilização. Então, assim, debate pronto, sem saber os marcos temporais desses bloqueios e tudo mais, detalhes do caso, eu acho bastante temerário, né, o que você narrou, tá? Mas, obviamente, sem conhecer o caso, tá? Continuando aqui, e daí só para concluir meu raciocínio, por isso que é mais tecnicamente correto a gente falar em crédito não sujeito por conta do marco temporal ARJ do que extraconcursalidade, tá? Mas, obviamente que a doutrina, a jurisprudência acabaram consolidando e não está errado usar, mas gera um pouquinho de confusão com qual é o sentido de extraconcursalidade na falência, porque na falência tudo se sujeita, né? Então, acaba confundindo um pouco os conceitos. Passando bem rápido aqui, a questão da OI, eu acho que esclarece muito sobre o que acontece quando eu tenho uma segunda RJ, e aí é um acórdão do TJ São Paulo, o processo de RJ corre da OI no Rio, mas a gente sabe que as ações envolvendo a OI tem no Brasil todo. E aí ele define bem esse marco. Os créditos anteriores classificados como extraconcursais na primeira recuperação judicial, em razão de terem sido constituídos após o pedido inicial de soerguimento, passam a ser considerados concursais no âmbito do novo processo recuperacional, uma vez que seus fatos geradores são anteriores à distribuição da segunda RJ, que foi em março de 2023. Então, quem está nesse limbo conseguiu escapar da OI 1, porque a OI 1 foi lá em 2016, o crédito surgiu, 2020, não conseguiu escapar da OI 2, que foi em 2023. Agora, se eu tenho um crédito contra a OI, por exemplo, honorários de sucumbência, reconhecido em 2025, aí eu sou um credor não sujeito, tá? Mas não dá para escapar da segunda RJ, né, num toque de mágica. Eu acho muito interessante essa discussão sobre a fiança, né, se o fiador que paga, porque foi lá acionado pelo credor de uma recuperanda, o sócio fiador ou o terceiro fiador, que aí tem seus bens bloqueados, penhorados, vendidos, ou para evitar esse tipo de transtorno, foi lá e pagou a dívida, ele se subroga naquele crédito, então ele vai poder cobrar da recuperanda, né, como todo garantidor. Não é porque, vamos supor aqui que a Adriane é minha fiadora, eu sou uma empresa em RJ, a Adriane é demandada pelo banco, que é meu credor, vai lá e paga a dívida porque ela quer proteger o patrimônio dela. Obviamente que o fato dela ser minha garantidora não significa que eu tenho um salvo-conduto de não ter que pagá-la. A única questão é que o credor exige algum tipo de garantia, se foi feita essa garantia pessoal, né, fidejussória, essa pessoa, esse garantidor, fiador, avalista, co-obrigado, vai ser demandado pela dívida, mas se ele pagou, o Código Civil vai definir que ele tem um direito de regresso contra o devedor originário, porque a obrigação é minha, né? O fiador, o garantidor, só respondeu na condição de garantidor. E aí tem essa decisão de 2020, da ministra Nancy Andrighi, dizendo que o fiador que paga a dívida da recuperanda, desde que esse pagamento seja posterior ao pedido de RJ, o fato gerador seria posterior e ele é um crédito não sujeito. Então, ele pode demandar a empresa em RJ sem se submeter
ao concurso. Então, ela vai defender aqui: o crédito passivo de ser perseguido pelo fiador em face do afiançado somente se constitui a partir do pagamento da obrigação principal pelo garante. Antes disso, não existe um dever jurídico de caráter patrimonial em favor dele. Então, a gente tem esse precedente da Nancy Andrighi e tem um entendimento que se formou depois, em 2024, que, na minha opinião, é o correto, aqui encabeçado pelo ministro Vilas Boas Cueva, em que ele vai dizer: olha, o fato gerador da fiança não é a data do pagamento do garantidor, mas desde que ele se obrigou, desde que ele figurou como garantidor. Então, ele vai dizer: a relação jurídica de garantia nasce com a assinatura das cartas de fiança, momento em que se estabelece o vínculo jurídico e, portanto, a atividade negocial que liga o devedor originário ao fiador, sendo irrelevante o momento em que foi realizado o pagamento para fins de submissão do crédito do fiador aos efeitos da recuperação judicial. Com a subrrogação, que é uma previsão do Código Civil, o direito de crédito é repassado ao subrogado com todos os seus direitos e qualidades. Se o credor originário tinha um crédito submetido aos efeitos da recuperação, é isso que ele transfere ao fiador que pagou a dívida. Na hipótese dos autos, as recuperandas contraíram o débito originário e contrataram as cartas de fiança bancária como garantia antes do pedido da RJ, sendo esse o momento em que nasce a relação jurídica, esse é o momento do fato gerador. Esse vínculo jurídico, portanto, é a fonte da obrigação originária com o fiador. Trata-se de atividade negocial realizada no momento anterior ao pedido. A subrogação, em regra, não extingue a relação obrigacional, ocorrendo apenas a substituição de quem é o credor, e, por isso, o ministro Vilas Boas Cueva entendeu que o crédito do fiador ele se sujeitava à RJ. É só para mostrar para vocês como nada é simples. Aqui são 2 acórdãos relativamente recentes do STJ, com posições absolutamente divergentes. E agora a gente entra no tópico do momento, porque a alienação fiduciária, a gente sabe que é a grande forma... Sabrina? Pode falar, Marcelo. Boa noite. Boa noite A todos, tudo bem? Não, só para complementar, a 4ª turma proferiu um acórdão agora em fevereiro, publicado em março, em sentido diametralmente oposto a essa conclusão da 3ª turma, concluindo que o contrato de fiança é honrado após, seria extraconcursal. Vou até salvar para conferir depois, obrigada por mandar. Então, só para vocês verem como sujeição está longe de ser um tópico simples, né? A gente tem um vai e vem, esse exemplo mostra um vai e vem de entendimento no STJ, né, que é a corte, supostamente para unificar esses entendimentos. Obrigada, Marcelo. Quer dizer, depende se é um caso que favorece ou não, espero que seja ou não seja seu. Agora, entrando na discussão da alienação fiduciária, né, como todo mundo sabe, hoje é muito difícil o mercado de crédito que não exija alienação fiduciária, justamente porque, com base na previsão lá do 49, parágrafo 3º, o crédito decorrente da alienação fiduciária é um crédito não sujeito aos efeitos da RJ. E nenhum credor, se puder, quer se sujeitar à RJ, porque ele não quer ter as suas condições negociais alteradas por um critério de maioria, né? Ele quer, se ele permitir algum tipo de renegociação, que isso seja feito bilateralmente, para que ele tenha um controle da situação. Então, a gente sabe que a alienação fiduciária, ou a cessão fiduciária de recebíveis, de ações, de tudo quanto é coisa que seja possível, de qualquer bem, domina o mercado. E aí tem uma discussão interessante, eu estava até lendo, eu estava acompanhando para fins meramente acadêmicos o caso da Intercemet, que tem parecer para tudo quanto é lado com essa discussão, e obviamente com posições divergentes, se algo muda quando a alienação fiduciária envolve um bem que não é da devedora, da recuperanda, e sim um bem de terceiro. Se isso altera a sujeição
ou como fica a situação. O STJ tem um posicionamento, a meu entender, já consolidado, que ainda que seja um bem de terceiro, esse vai ser um crédito não sujeito. Então, se alguém souber de algum acórdão mais recente, pode colocar aqui. Eu peguei o último que eu achei, o mais novo, que é de fevereiro de 2025, nesse sentido, mas o caso da Intercemet e outros casos com pareceres de grandes juristas com posições divergentes mostram que isso está longe de ser uma matéria tecnicamente consolidada, e eu tenho uma opinião que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? O Rafael colocou aqui, para classificar um crédito como extraconcursal em casos de cessão fiduciária de duplicatas, basta uma análise jurídica do contrato, ou em algumas situações é necessário verificar dados contábeis via perícia contábil como cobertura da dívida pela garantia. Já vi discussão em recuperação extra, e aí seria necessário, em tese, a nomeação de EJ para o fim específico. Olha, Rafael, nada é simples quando a gente está analisando sujeição, e aí a discussão talvez se assemelhe à questão de quando o bem é prestado por terceiro, tá? Então, eu vou relatar aqui o que a jurisprudência tem defendido, e aí a gente abre aqui para o debate. Nesse acórdão de 2025, mas que repete entendimento já em outros acórdãos anteriores do STJ, a Corte disse o seguinte. Esse é um do TJ São Paulo, eu vou começar... Esse de 2025, desculpe, é do TJ São Paulo, mas tem acórdãos bem recentes do STJ também. Por que eu trouxe esse acórdão do TJ São Paulo? Porque foi justamente o Tribunal de Justiça de São Paulo que, até onde eu sei, abriu o caminho para essa discussão, e, inclusive, eles editaram um enunciado que eles costumam editar quando tem quando tem um entendimento pacificado no âmbito das câmaras especializadas, que dizia que, quando a garantia fiduciária era dada por terceiro, esse crédito se sujeitava à RJ e era classificado como quirografário, porque a garantia é de terceiro, não é patrimônio da recuperanda, mas, né, o credor não fica impedido de executar, né, escussar a garantia fiduciária. Então, esse credor poderia perseguir o patrimônio de terceiro, que deu um determinado bem em alienação fiduciária. Por ser de terceiro, não se sujeita aos efeitos do stay, não envolveria grandes discussões sobre essencialidade e tudo mais. Então, o credor poderia perseguir esse patrimônio de terceiro, mas para fins de discussão de eventual saldo remanescente, que a garantia não viesse a cobrir, ou porque ela é inferior à obrigação contratada, ou por conta dos encargos, ou por conta do valor vendido após o leilão extrajudicial, esse saldo remanescente é um crédito sujeito e é quirografário, porque aí ele está desprovido de garantia. E como no momento da discussão da sujeição, provavelmente o credor ainda não consolidou a propriedade, não sabe o quanto ainda recuperou, então se sujeitava esse crédito integralmente como quirografário, e depois da consolidação da propriedade e alienação extrajudicial e etc., se faria, né, o cálculo do que não foi adimplido, porque obviamente o credor não pode receber mais do que ele tem direito, esse eventual saldo ficaria como crédito quirografário. Apesar do TJ São Paulo ter pacificado esse entendimento, editado o enunciado sobre isso, o STJ passou a ter um entendimento diferente. Passou a entender que, independentemente de quem deu a garantia fiduciária, nos termos do 49, todo crédito garantido por alienação fiduciária é um crédito não sujeito, é um crédito extraconcursal. E aí, com base nesses entendimentos do STJ, que parece que estão até aqui sólidos, o TJ São Paulo
está mudando, está desconsiderando, ele não revogou o enunciado, mas está seguindo a orientação do STJ. Então, nesse acórdão aqui de fevereiro, ele vai dizer: crédito em discussão foi garantido por alienação fiduciária de um imóvel de terceiro. A credora pleiteia a aplicação do 49, parágrafo 3º, para exclusão desse montante dos efeitos da RJ. Questão em discussão. 1. Se a alienação fiduciária do imóvel de terceiro é suficiente para garantir o caráter de extraconcursualidade do crédito, nos termos do parágrafo 3º do 49. 2. O tratamento a ser dado ao saldo remanescente do crédito não garantido pela alienação fiduciária. E aí as razões de decidir foram: o STJ, no julgamento tal, consolidou o entendimento de que a titularidade do bem alienado fiduciariamente, se de terceiro ou da recuperanda, é irrelevante para fins de aplicação do 49. Extraconcursualidade do crédito até o limite do valor garantido, saldo do crédito não garantido pelo valor, deve ser classificado como quirografário, sujeito aos efeitos da recuperação judicial. E no âmbito do STJ, eu separei aqui, tem várias decisões, mas eu achei que essas duas acabam trazendo melhor. Na verdade, são 3. Deixa eu ver se eu pus aqui. Trazendo os fundamentos do STJ que eu queria discutir com vocês. Então, tem esse julgado de 2016, esse que eu vou ler mais trechos para vocês, que é o 1.549.529 do ministro Belize, que ele diz o seguinte: eu vou ler outros trechos que eu não coloquei por falta de espaço aqui no slide, mas só para vocês entenderem a fundamentação do STJ ao ponto que, assim, qual é a profundidade da discussão sobre alienação fiduciária. O acórdão diz: não se pode perder de vista que o Instituto da Alienação Fiduciária foi introduzido no sistema legal nacional com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção de crédito não tutelados satisfatoriamente pelas garantias reais existentes, né, hipoteca, penhor, em decorrência da necessidade de intervenção do Poder Judiciário na realização dessas garantias. Esse movimento de facilitar a realização de sua finalidade garantidora do crédito, reduzindo as excessivas intervenções judiciárias nas relações privadas, culminou no ressurgimento nos ordenamentos jurídicos e civil law de figuras que muito se aproximam da fidúcia do direito romano e, ao mesmo tempo, incorporam nuances do trust anglo-saxão, embora a propriedade fiduciária brasileira não possa ser identificada completamente em nenhum desses antepassados. O elemento essencial da propriedade fiduciária é a indissociável vinculação do bem com a finalidade da sua constituição. A legislação brasileira tem caminhado no sentido notório de se criar um patrimônio de afetação destinado à realização de um escopo declarado no contrato de alienação fiduciária, cuja tutela é reconhecida pela legislação pátria. Nota-se, assim, um acentuado enfraquecimento da importância do sujeito de direito, seja ele o fiduciário ou o fiduciante, uma vez que a titularidade da propriedade passa a ser exercida exclusivamente como uma forma de consecução da finalidade antevista. Corrobora essa compreensão o fato de o legislador ter excluído dos efeitos da insolvência do fiduciante os bens objetos de propriedade fiduciária, que serão imediatamente restituídos ao patrimônio do fiduciário. A propriedade fiduciária responderá exclusivamente pela finalidade almejada. O afastamento do credor titular da condição de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no parágrafo 3º do 49, é coerente com toda a sistemática legal arquitetada para albergar o Instituto da Propriedade Fiduciária. Tem-se expressamente assegurado no comando legal que, entre aspas, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, fecha aspas, que é a redação do 49, afastando por completo não apenas o bem, mas o próprio contrato por ele garantido dos efeitos da recuperação judicial.
fica evidente que o credor fiduciário cercou-se dos meios jurídicos cabíveis para blindar-se dos efeitos da situação da crise vivida pela empresa recuperanda. Ônus que foi voluntariamente assumido por terceiro, que livremente dispôs de bem imóvel pessoal em favor da empresa devedora. Desse modo, não se pode impor ao credor proprietário fiduciário que o seu crédito seja repactuado, afastando-se as condições contratuais expressamente ressalvadas pelo legislador, e ainda ele sofre a novação sui generis da legislação recuperacional, inviabilizando a execução da garantia por quanto afastada eventual mora. O que, em resumo, eu queria extrair desse acórdão e discutir com vocês. Quando o STJ diz que não apenas há um patrimônio de afetação, porque esse bem já foi transferido juridicamente para a esfera de disponibilidade do credor, que é o efeito da alienação fiduciária, mas que a lei, pela redação do artigo 49, exclui o contrato em que há essa alienação fiduciária, exclui por completo o credor, aí é que eu acho que é um erro na premissa do STJ, apesar de uma interpretação meramente literal do 49 sugerir isso. Então, o que o 49 diz? Tratando-se de credor titular de propriedade fiduciária, seu crédito, né, 100% do crédito, a lei diz isso, não se submeterá aos efeitos da recuperação e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e condições contratuais. Então, eu concordo aqui com a interpretação que se a gente usar um critério interpretativo do artigo meramente literal, e que obviamente está correto, é um dos métodos de interpretação do nosso sistema, de fato, todo o crédito está blindado, não se sujeita a RJ, tá? Mas, quando a gente analisa outros aspectos que eu vou trazer nos slides posteriores, essa interpretação de que a mera contratação da alienação fiduciária, seja de um bem da recuperanda, seja de um bem prestado por terceiro, cria essa blindagem e exclui o próprio contrato garantido dos efeitos da RJ, aí eu acho que a sistemática e a forma como os tribunais têm tratado isso, que não se sustenta, isso que eu queria discutir com vocês. E outros trechos que eu achei relevantes, só para mencionar, esse acórdão de 21 da ministra Nancy Rodrigues vai dizer: o dispositivo legal 49 afasta por completo dos efeitos da RJ não apenas o bem alienado fiduciariamente, mas o próprio contrato por ele garantido, que ela está reproduzindo esse acórdão anterior de 2016 do Belize, que eu li para vocês, porque eu acho que é onde o STJ expôs o raciocínio que levou a essa conclusão. E em 2023, ministro Moura Ribeiro, é extraconcursal o crédito garantido por alienação fiduciária, embora oferecido por bem de terceiro, não sendo necessária identificação pessoal do fiduciante ou fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperante. Então, está dizendo, é irrelevante quem prestou a garantia, o crédito em si, o contrato, está todo ele excluído, expelido dos efeitos da recuperação judicial. Aonde que eu acho que esse entendimento acaba sendo falho, ao meu ver, e os tribunais deveriam ir em outro sentido. Se a gente pega outros acórdãos aqui do STJ, que eu coloquei aqui no slide como contraponto, o STJ já disse, por exemplo, em dezembro de 2024, que tratando-se de crédito extraconcursal até a expulsão da garantia, quando... eu peguei só um trecho do acordo, mas o que a ministra Isabel Galotti está falando aqui? Olha, o credor fiduciário, ele tem o direito de executar a garantia, né, de consolidar a propriedade, fazer o leilão e tudo mais, mas o próprio STJ admite que, existindo um saldo remanescente não coberto por essa garantia,
esse saldo ele tem caráter quirografário e se sujeita à recuperação judicial. Então, aí eu já acho um contrassenso, porque se o STJ quer sustentar que todo o contrato, pela interpretação literal do 49, que diz que o crédito não se sujeita e que as condições originais do contrato vão ser preservadas, porque é isso que o 49, parágrafo 3º, literalmente diz, não faz sentido dizer, havendo um saldo remanescente, tem caráter quirografário por ausência de uma garantia real sobre esse saldo e se sujeita. Então, acho que se você defende que o contrato como todo está expurgado, não dá para garantir que um saldo remanescente tenha caráter quirografário. Eu já passo a palavra aqui para quem pediu. Em 24, um outro julgado disse o seguinte: processo civil e falimentar, alienação fiduciárias, bens não encontrados e não arrecadados, crédito que, em vez de ser declarado como não sujeito e passa a ser quirografário. Então, o STJ disse nesse acórdão: a jurisprudência entende que, não localizados os bens dados em garantia fiduciária, tampouco os arrecadados na falência, o proprietário fiduciário passa a deter um crédito meramente quirografário, regendo-se a controvérsia pela legislação falimentar. O crédito fiduciário é garantido extraconcursalmente até as forças da sua efetiva arrecadação, após a consolidação da propriedade, avaliação e alienação pelo credor fiduciário. Mas, como ele não foi encontrado, o STJ simplesmente classificou como quirografário. E o terceiro acórdão de 2025, de forma semelhante, esse do TJ São Paulo, dizendo: restituição de bens, limitação aos bens que foram efetivamente arrecadados. Ele está discutindo aqui veículos, vários veículos que foram adquiridos com alienação fiduciária, parece que só 3 foram de fato encontrados, e aí não se sujeitando à falência, o resto do crédito desse credor de alienação fiduciária foi classificado como quirografário. Deixa eu voltar aqui, que eu saí da tela só para conseguir ler melhor. O Rodrigo. Eu já te passo a palavra, Rodrigo. Eu só quero finalizar aqui qual que é o meu raciocínio, o meu contraponto. A lei de alienação fiduciária, ela assegura que o crédito de alienação fiduciária não sofre os efeitos da falência também, limitados ao valor da garantia. Então, não é que o credor de alienação fiduciária vai entrar na classe 2 de garantia real, como acontece com a hipoteca ou com as outras garantias reais, penhor, adcrédito. O credor de alienação fiduciária, como a característica da alienação fiduciária é justamente a transferência jurídica da propriedade, ainda que vinculada como garantia do financiamento, e não uma simples compra e venda de transmissão total dessa propriedade, né, essa propriedade fiduciária, mas a lei vai dizer, olha, decretada a falência do devedor desse contrato, o credor continua tendo a titularidade do bem, a titularidade jurídica, a propriedade fiduciária, ele vai avaliar, consolidar a propriedade, avaliar, vender e ficar com esse ativo sem que esse ativo entre na falência. Então, até aqui, tudo que a gente discute sobre garantia fiduciária, quer seja um bem da recuperanda, quer seja um bem do terceiro, eu acho que faz sentido dizer o credor fiduciário não vai ser impedido em nenhuma das hipóteses, quer seja de terceiro, quer seja da devedora, de consolidar a sua propriedade. Tem lá a exceção de que, se for um bem de capital, essencial à atividade, ele fica impedido de consolidar isso no período do stay, e obviamente que isso só faz sentido, logicamente, sistematicamente, se for um bem da recuperanda. Se for um bem de terceiro, nem vai se discutir essencialidade e bem de capital, né? Porque não é um ativo da recuperanda. Então, até aí eu concordo que a legislação de alienação fiduciária criou um sistema muito forte, muito sólido, para permitir que esse credor de alienação fiduciária consiga fazer valer a sua garantia à propriedade fiduciária. Agora, esse raciocínio que, com base na literalidade do 49, todo crédito, todo contrato, o credor como um todo está excluído dos efeitos da RJ, que é o que tem prevalecido com base
no entendimento do STJ, eu acho que ele se contradiz quando o STJ permite uma habilitação de saldo remanescente, porque se é um crédito totalmente excluído, ele deveria ser tratado como um crédito extraconcursal, em que esse credor vai poder executar essa empresa em recuperação judicial para reaver esse remanescente não converso pela garantia, sem se sujeitar, como se fosse o mesmo raciocínio que se aplica para os créditos cujo fato gerador são posteriores à RJ. Porque se o STJ entende que todo o contrato está excluído, não faz sentido dizer que o saldo remanescente é quirografário, assim, logicamente pensando. E não faz sentido também dizer que só porque não encontrou o bem, passa a ser quirografário na falência. Porque até você gera um estímulo, já que a alienação fiduciária vale sobretudo até sobre bens futuros, né, créditos futuros não performados, que ou o devedor suma com esse bem às vésperas de uma decretação de falência, e aí esse crédito passa a ser quirografário, quer dizer, ele sai de uma posição de super preferência de não sujeição à falência ser quirografário. Então, esse contraponto que eu quero fazer aqui é que eu acho que, tecnicamente, o raciocínio do STJ está equivocado nesse sentido. Por isso que eu acho que faria muito mais sentido dizer o credor tem direito de discursar a garantia, se for de terceiro, não se sujeita sequer ao stay, não vai discutir essencialidade, bem de capital, nada. Ele vai lá e consolida. Em relação à devedora, esse, de fato, é um crédito não garantido, porque a garantia patrimonial, a garantia do bem, não foi ela que deu. E, por isso, eu admito que esse crédito entre na RJ como quirografário. Aí faz sentido para mim. Mas, a partir do momento que eu defendo, o STJ defende, que o crédito todo é não sujeito, independente da garantia ser dado por terceiro, eu acho totalmente incompatível defender que um saldo remanescente poderia entrar como quirografário. Rodrigo, por favor. Obrigado. Sabrina, dentro dessa perspectiva, dessa incompatibilidade de entendimentos, o que eu observo na minha prática do dia a dia? Eu já verifiquei em várias situações de habilitações de crédito por parte de bancos que a garantia da alienação fiduciária ela é parcial. Por exemplo, o crédito emprestado, mutuado. O crédito é de 100 mil e a garantia ofertada em alienação fiduciária é de 50%. Sim. Então, nesses casos, a gente tem aplicado a compreensão de que 50% daquele crédito não vai submeter à recuperação e os outros 50% não cobertos pela alienação fiduciária, esse saldo entraria sim como crédito quirografário na recuperação. O que você acha dessa perspectiva quando a alienação fiduciária não é integral, quando ela é parcial? Eu tô de pleno acordo, tá? E é por isso que eu acho que o raciocínio de dizer que o crédito como todo está excluído é errado, porque a garantia é parcial. E aí o STJ também está de acordo com você e ele usa o raciocínio lá da previsão da classe 2 da falência, que diz que os créditos entram como garantia real até o limite do valor da garantia e o que sobra é quirografário. Mas que não está previsto no 49 isso. É uma regra interpretativa que eles extraem lá do procedimento de falência. Então, assim, eu estou de pleno acordo que esse é o procedimento correto, porque o que a alienação fiduciária faz é preservar a propriedade fiduciária desse credor, dizendo, olha, você já tem a titularidade jurídica desse bem. Então, esse bem você tem a plena liberdade de consolidar e, com isso, satisfazer o teu crédito, que pode ser 100%, pode ser menos. Se for menos, o que você faz com o restante? Aí eu vou olhar o fato gerador e dizer, é um crédito sujeito, em relação ao remanescente não tem garantia, vai entrar na classe de quirografário. Então, eu estou de pleno acordo que esse é o raciocínio correto. Só que o que os credores têm sustentado, e aí a fundamentação do STJ eu acho errado, o credor tem sustentado que, independente do valor da garantia, ele é um crédito não sujeito. E o STJ, quando ele diz que o contrato está fora, ele está validando esse tipo de raciocínio. Agora, se é um crédito não sujeito, qual é a consequência disso? Esse credor é não sujeito, extraconcursal, ele vai poder ajuizar as demandas cíveis, né, de execução patrimonial penhora em relação a todo o patrimônio da recuperando. Então, o problema desse raciocínio é isso. Se eu digo que todo contrato é não sujeito, então o credor vai poder usar os outros meios, ainda que aí comecem a afetar o patrimônio da recuperando.
Pode falar. Obrigado. Sabrina, boa noite novamente. Concordo integralmente com o seu posicionamento e até, pelo menos na minha visão, eu acho que o procedimento que deveria ser feito é reserva integral o crédito, escute a garantia e aí desconta o valor angariado com a garantia e aí, de fato, recebe só o eventual remanescente. Só que isso, principalmente em relação à execução do bem, eu penso que é tranquilo em casos de bens imóveis. Mas aí quando a gente vai, por exemplo, para uma cessão fiduciária de recebíveis, aí é meio delicado a gente ver qual que é o limite da garantia, ainda mais porque geralmente quando a empresa tem recuperação judicial e tem cessão fiduciária de recebível, ela esvazia essa conta que geralmente é vinculada. Então, a gente tem todo esse tipo de problema também que eu acho que acaba gerando esse divergência jurisprudencial também. Porque pensar em imóvel eu acho que é mais tranquilo. O problema é esses outros tipos de garantia fiduciária. Exatamente. E se usa para absolutamente tudo. E isso entra na pergunta que o Rafael falou ali da perícia, porque se é um crédito sujeito ou não sujeito, a depender da cobertura da garantia, você tem que saber efetivamente quanto que ela vale, né? E aí tem garantias em que isso é óbvio, tem garantias que não. A Eduarda está salientando aqui com razão, né, que essa questão da garantia, do limite da garantia, a classificação também é com base no 41, que vai tratar das classes, para fins de AGC, né, que os titulares de créditos com garantia real votam na classe até o valor do bem gravado e o remanescente do seu crédito daí é quirografado. Tá corretíssimo, Eduarda. A questão é que, o que eu quero enfatizar aqui, é que ou é um crédito não sujeito, limitado ao que a garantia diz, porque eu estou protegendo a propriedade fiduciária, ou se ele é simplesmente um crédito não sujeito, ele é não sujeito e esse credor não vai sofrer nenhum dos efeitos da recuperação judicial, nem mesmo em relação a saldo remanescente, tá? Eu só acho que o entendimento do STJ aqui é complicado. E aí, avançando no outro tema de alienação fiduciária, que é muito sensível, diz respeito à essencialidade, né? Qual é a limitação do final do parágrafo 49 ali, que diz que se for um bem de capital essencial, o credor fiduciário e os demais credores proprietários não podem atacar essa garantia, consolidar sua propriedade no período do stay. Finalizado o stay, eles têm essa plena liberdade. Havia, né, até uns 5 anos atrás, talvez um pouquinho até mais recente, uma discussão mais genérica sobre essencialidade. E aí não se entrava tanto na questão de ser um bem de capital, né? Hoje o STJ, e eu trago aqui mais para frente um acórdão bastante recente, que ele aborda essa situação pós-reforma de 2020, exige, né, que a essencialidade não é uma essencialidade genérica, porque aquele bem é importante para a atividade da recuperanda, tem que entrar no conceito de bem de capital. Mas antes disso, eu vou passar muito rapidamente por esses 2 acórdãos do TJ São Paulo, que são interessantes só porque eles dizem assim, essencialidade ou não é uma questão de prova, uma questão a ser avaliada pelo juiz da recuperanda, não dá para contratualmente dizer não é bem essencial. E isso essa questão aqui não diz respeito a uma CPR, mas eu acho que dá um bom embasamento, porque as mudanças ali na lei da CPR dizem que o contrato vai ter uma cláusula definindo se o bem dado em garantia é essencial ou não. E, obviamente, que todo contrato vai dizer que aquele bem dado em garantia não é essencial, porque nenhum credor vai admitir uma declaração de essencialidade no contrato, né? Então, assim, acho que é um abuso do legislador querer definir isso na legislação, mas eles fizeram na lei do agro, tá? Então, eu trago esses julgados do SCJ só para dizer que invocar a cláusula contratual em que a recuperanda renunciou à essencialidade daqueles bens não vale nada, pelo menos no TJ São Paulo. Agora, esse acórdão do ministro Belize de março de 2025, ele é um acórdão muito interessante, porque ele está discutindo a questão envolvendo crédito tributário e penhora tributária, mas ele constrói todo um raciocínio
sobre definição de bem de capital, essencialidade, que afeta os credores proprietários também. É um acórdão com uma ementa bem extensa. Eu trouxe aqui só alguns trechos, mas basicamente ele diz o seguinte: com o advento da reforma, Lei 14.112, não há mais espaço, diante dos seus termos expressos resolutivos, para a interpretação que confere ao juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito de execuções fiscais e de créditos extraconcursais. Então, remete também a toda a lista ali do 49, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento da atividade. E aí ele vai tratar específico aqui na ementa do crédito tributário. O artigo 6º, parágrafo 7b, delimita a atuação do juízo recuperacional, conferindo-lhe a possibilidade apenas de determinar a substituição do bem constrito por outra garantia, sem prejuízo naturalmente de formulações e propostas alternativas de satisfação, cooperação e etc. Em se tratando de execução fiscal, o juízo da recuperação ostenta essa competência para determinar a substituição de constrições que recaiam não sobre todo e qualquer bem, mas somente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade, e essa competência vai até o encerramento da recuperação no que diz respeito a penhoras fiscais. No que diz respeito aos credores proprietários, é limitado ao esteio. Por que esse precedente é muito importante? Porque ele é muito enfático sobre uma mudança de cenário com a Lei 14.112, e eu disse na aula de ontem que saber sobre sujeição ou não afeta só a questão do credor. Saber sobre sujeição ou não delimita a competência do juízo recuperacional, porque os tribunais, principalmente o STJ, não está mais defendendo aquela visão que o juízo recuperacional ele é plenipotente para decidir sobre toda e qualquer constrição do patrimônio da recuperanda. Ele está traçando, né, as fronteiras aqui, as paredes dessa competência. E aí, nesse outro trecho, ele vai dizer o seguinte: a avaliação contra a essencialidade de determinado bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto da garantia fiduciária ou objeto da constrição, lembrando que tanto faz se é da recuperanda ou... não vou confundir aqui. Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto da constrição ou bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa, com esteio na parte final do parágrafo 3º do 49. Sendo daí absolutamente descabível qualquer juízo de essencialidade. Então, a STJ está afirmando isso. Não adianta fazer um pedido de essencialidade genérica. Se não for bem de capital, não entra o critério de essencialidade. Levando-se em conta que a qualificação de bem de capital é aquele indispensável para o juízo recuperacional possa aferir sua essencialidade, e o STJ concluiu que bem de capital é um bem corpóreo, utilizado no processo produtivo, naturalmente se encontre na posse da recuperanda, então não vai poder ser bem de terceiro, e que possa ser restituído ao final ao credor fiduciante, não pode ser um bem consumível. Como a Jota, eu acho que essa definição da lei de limitar a essencialidade a bem de capital, ela cria muitos problemas, porque tem atividades que têm pouquíssimo bem de capital e tem outros bens que são muito mais cruciais para que aquela atividade se mantenha em pé, e deveria ter um outro critério legal, obviamente, que não pode ser uma panaceia de tudo e qualquer coisa poder ser alegado como bem de capital, mas eu acho que essa restrição que o legislador fez, muito estreita, e gera consequências muito danosas, sobretudo porque a gente tem um rol muito grande de credores não sujeitos atacando o patrimônio da recuperanda. Então, já me coloquei em situações em que defendi uma essencialidade limitada, mesmo naquilo que não é tipicamente um bem de capital. E eu acho que essa opção legislativa está errada, mas, obviamente, nós temos que respeitar a decisão do legislador. O legislador quis criar, né, esse corredor estreito, e o STJ, em termos mais recentes, tem restringido bastante essa arguição de essencialidade, tá?
Esse é um acórdão que eu acho que ele foi muito, muito enfático e vai ter um impacto bastante grande aí no entendimento dos tribunais estaduais, né, no que diz respeito à competência do juízo, a partir da sujeição ou não e dos efeitos da alienação fiduciária. Uma outra discussão que eu vou passar aqui muito rapidamente, porque o nosso tempo já se esgotou, também envolvendo alienação fiduciária, sobre a competência para prever a taxa de ocupação, que é uma previsão lá no artigo 37A da Lei 9.514, que diz que o fiduciante, né, o devedor pagará ao fiduciário a título de taxa de ocupação de imóvel por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor de que trata o inciso anterior e tal, e essa taxa de ocupação ela é devida desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor até a data em que esse credor ou um terceiro possa, de fato, assumir a posse daquele bem. Então, a taxa de ocupação, ela tem essa previsão na lei específica. E aí se discute se, nessas situações em que o credor fiduciário é impedido de ser emitido na posse porque se entendeu que aquele bem é bem de capital, essencial à atividade da recuperanda, como é que fica essa fixação da taxa de ocupação? É algo para ser discutido fora da RJ ou está na competência do juízo da RJ? O TJ São Paulo tem entendido que está fora, tá? Aqui. Mas eu achei que não é competência do juízo recuperacional, mas eu achei esse acórdão do TJ Rio, em que toda a discussão se deu no âmbito da recuperação judicial, e o TJ Rio fixou, entendeu como legítima a fixação da taxa de ocupação para a recuperanda pagar, e toda essa discussão se deu no bojo da RJ. Então, aqui é uma outra consequência da alienação fiduciária e no que diz respeito à competência do juízo. Vou passar muito rapidamente sobre o ACC, eu já comentei esse acórdão ontem. O ACC, né, o contrato de antecipação de câmbio para exportação, é um crédito não sujeito, só que a jurisprudência, aqui também numa interpretação literal, diz que só é não sujeito em relação à quantia efetivamente entregue à obrigação principal, que os encargos decorrentes desse contrato, encargos moratórios, se sujeitam. E aqui um último acórdão que eu queria citar para vocês, porque particularmente eu acho bizarra a compreensão do STJ a esse respeito, diz respeito às dívidas condominiais. Eu não tenho dúvida, dentro daquele raciocínio de contratos de execução diferida, que dívidas condominiais posteriores à RJ não se sujeitam. Tá? Apesar de ser uma relação só de condomínio, talvez muito anterior, mas tem essa característica de execução diferida. O que eu não consigo, e até gostaria de ouvi-los pela experiência de vocês, é compreender esse entendimento do STJ, que é absolutamente consolidado, tem vários acórdãos nesse sentido, dizendo que despesas condominiais, elas são despesas administrativas essenciais à administração dos bens, e ainda que elas sejam anteriores à RJ, não se sujeitam. E aí eu não consigo entender o porquê disso. Qualquer empresa vai ter inúmeras despesas correntes que são absolutamente essenciais para a administração, manutenção de bens. Eu não entendo por que o STJ criou essa compreensão particular sobre despesas condominiais. Eu até fui tentando buscar os acórdãos, os primeiros acórdãos que trataram disso e não entendi a lógica dessa fundamentação. Então, se alguém acompanhou essa discussão mais de perto, eu gostaria de ouvi-los, mas, eles são muito enfáticos dizendo o seguinte: os encargos condominiais, mesmo que anteriores à recuperação judicial, enquadram-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, que é um conceito que está lá no 84, na falência, mas não tem nenhuma previsão na RJ até onde eu sei. Tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada
pela lei, né? Esse acórdão de 2024, mas tem um monte, uma lista gigante de precedentes nesse sentido que eles ficam reproduzindo nas emendas. Cotas condominiais constituem despesas necessárias à administração do ativo, sendo classificados como créditos extraconcursais com base no 84.3 da Lei 11.101. Créditos extraconcursais não se submetem à habilitação do juízo da recuperação. E aqui, de novo, né? Lógico, a falência e a recuperação andam juntos, porque a recuperação pode ser convolada em falência. Mas, assim, elas têm regramentos próprios, e aí esse raciocínio com base no 84, eu confesso que eu não entendo, até porque não é toda a despesa relativa ao ativo que vai entrar no 84. Eu, sinceramente, acho que, como a Jota, uma despesa condominial de um ativo imobiliário de uma massa falida, vencida antes da decretação da falência, é concursal, né? É diferente de você manter provisoriamente uma atividade, não, ou demorar para a venda de um bem imobiliário e você ter despesas condominiais. Aí você pode gerar uma discussão sobre ser vinculada à administração do ativo. Eu, sinceramente, não tenho uma clareza de que seria, obviamente, extraconcursal. Então, acho que mesmo na falência, a meu ver, é um entendimento bastante deturpado. Mas, enfim, eu trago porque, de novo, só para mostrar que, infelizmente, definir sujeição não é tão simples como simplesmente ler o 49. E a jurisprudência cria uma série de outras hipóteses além daquilo que está contemplado em lei. Então, assim, da minha parte, era esses casos de entendimento jurisprudencial que eu queria trazer para vocês. Obviamente, gostaria de ouvi-los, fico aqui à disposição para talvez debatermos outras situações. E como resumo da ópera, eu acho que, assim, a Jota, credor e devedor, tem uma tarefa muito difícil na hora de conseguir enquadrar qual é o passivo sujeito, qual é o passivo não sujeito. Não sei se ficou dúvidas, comentários. Excelente aula, professora, só para Obrigada, Gilberto. Parabenizá-la e dizer que foi um prazer ouvi-la. Obrigada, foi um prazer também dialogar com vocês, nem considero aula. O Emerson coloca aqui uma pergunta. Foi uma aula dialogada. Uma aula dialogada, gostei dessa. Caso fosse classificado como quirografário, crédito decorrente de operação de garantia por alienação fiduciária prestada por terceiro, o crédito poderia sofrer deságio? Eu esqueci de comentar isso. Por que o STJ ele é tão enfático naquele acórdão de 2016 e ele até menciona o efeito novativo? Ele está dizendo, olha, a blindagem que a lei de alienação fiduciária criou foi justamente para que o credor não sofra os efeitos novativos. Se a nossa lei partisse do pressuposto que, uma vez novada a dívida, ela é completamente novada, inclusive em relação a garantidores, aí esse argumento poderia fazer sentido para alienação fiduciária, no sentido de dizer, não pode o credor fiduciário ter, num dia, um crédito de 100, de repente se sujeitar a RJ e o crédito dele ser reduzido a 20, porque isso vai afetar também a garantia. No entanto, a nossa lei, o nosso sistema jurídico não caminha nesse sentido. Não estou com isso querendo equiparar a alienação fiduciária com fiança, aval ou qualquer garantia fidejussória. Não é isso. Só que o nosso sistema parte dessa construção que o credor ele tem duas armas. Ele participa da RJ, se sujeita à RJ, quer ele queira, quer não, se ele for um credor sujeito, e aí ele vai sofrer em relação à obrigação principal os efeitos da novação, mas o nosso sistema também diz que esse credor tem uma segunda arma que ele continua a poder perseguir as garantias, sejam elas reais, fidejussórias ou alienação fiduciária, pela integralidade dela. Obviamente que, uma vez recebido contra o garantidor,
Ele não pode receber em dobro ou a mais na recuperação judicial, porque seria um enriquecimento ilícito. Mas a nossa lei não transporta os efeitos da novação para o garantidor. Então, eu acho que o fato do credor de alienação fiduciária ser classificado como quirografário na hipótese de alienação fiduciária ser prestado por terceiro, o efeito novativo, ou esse medo do efeito novativo que o STJ levanta naquele acórdão, não muda em nada, porque a lei é muito clara, dizendo, em relação à garantia, ele executa o valor da dívida integral. E na alienação fiduciária isso faz sentido, porque ele já é o proprietário jurídico daquele bem. A gente poderia discutir se a natureza jurídica da fiança, do aval, um autônomo, outro acessório, pode não sofrer os efeitos da novação também, não ser beneficiado da novação, mas nossa legislação hoje é expresso, dizendo que não afeta, a jurisprudência é absolutamente pacífica, que o credor conserva 100% do seu crédito para perseguir os garantidores. Então, eu acho que nem esse receio dos efeitos novativos não se justifica. Agora, tem uma outra discussão que seria muito interessante, que e eu não vou responder porque vou deixar aqui como indagação para vocês refletirem, o seguinte: se a gente defende que o crédito de alienação fiduciária, quando essa alienação é prestada por terceiro, é quirografário, portanto se sujeita à RJ, e o credor fiduciário, obviamente, tem a liberdade de discutir a garantia contra o terceiro, né, sem sofrer qualquer limitação de stay, discussão de essencialidade, nada, como fica quando esse terceiro paga essa dívida, porque ou entregou, né, ou consolidou a propriedade, ou pagou para impedir a consolidação da propriedade, né, purgou ali a mora, e vai se habilitar na RJ. Porque o entendimento no âmbito da construção da RJ, que, sendo uma subrogação, esse garantidor assume a mesma posição, e a lei de alienação fiduciária de bens imóveis tem uma previsão que, se o garantidor paga a dívida em favor do credor fiduciário, ele se subroga em todas as prerrogativas do credor fiduciário. Só que se esse é um bem dele, a devedora nunca deu um bem real, e esse crédito na RJ é quirografário, então ele se subroga na posição do credor, mas na classe quirografária. E aí ele se sujeita aos efeitos novativos de forma semelhante à discussão que se tem na fiança, com essas ressalvas, esse vai e vem da jurisprudência do STJ, se o fato gerador é o pagamento ou a constituição da fiança. Mas aqui a gente embola o meio de campo em relação a como fica a situação do terceiro garantidor, tá? Mas, para concluir o meu raciocínio, eu não acho que dizer que o credor de AF é quirografário quando o bem é terceiro enfraquece o direito dele por conta da novação, porque ele vai poder cobrar da recuperanda, obviamente, nos limites aprovados do plano, mas em relação à garantia, ele cobra o valor da garantia. Se a garantia não cobre 50%, faz parte do risco que ele assumiu. Ele já sabia que a garantia não cobre 50%, então ele já sabia que em relação ao remanescente ele é quirografar. E é até por isso que eu acho que não faz sentido nenhum a interpretação meramente literal do 49, apesar de literalmente ela dizer isso, que é um contrato não sujeito ou que é um credor não sujeito, porque senão você até permite que um credor pegue uma alienação fiduciária de 10% do crédito, querendo se blindar 100% da alienação fiduciária, da recuperação judicial. E aí toda aquela lógica que eu construí de que sujeição é um aspecto legal e não contratual, cai por terra. Você deixa o sistema de crédito burlar e ficar totalmente avesso à RJ. Tá? Então, assim, o meu desapontamento com o STJ não é querer impedir que esse credor vá para garantir, cumpra, consolide a propriedade da garantia dada por terceiro, não é isso.
é o aspecto técnico das consequências que tem defender que é um crédito, um contrato que está totalmente blindado da RJ, tá? Eu acho que não contribui para o sistema, não acho que contribui para uma questão de segurança jurídica do credor, de AF, redução de taxa de juro, permitir essa blindagem genérica não vinculada a quem deu a garantia e ao montante da cobertura dessa garantia. Tá? Não sei se eu me fiz clara aqui a quem perguntou, ao Emerson. Gente, se vocês não tiverem outros questionamentos ou comentários, enfim, da experiência de vocês, aí vocês estão liberados. Eu agradeço a atenção até aqui. Foi um prazer poder dar essa aula dialogada. Muito obrigado, professora. Professora, excelente aula. Gostei demais. Parabéns. Eloy. E esse material eu não vou mandar hoje para o João Pedro, porque já está meio tarde, mas amanhã eu compartilho com ele e ele repassa para vocês, tá? Então, em relação aos julgados, fiquem tranquilos. Eu vou até anotar aqui o julgado que o nosso colega falou da fiança, que aí eu incluo no material também. Deixa eu ter certeza que eu salvei corretamente antes de desligar aqui. Pronto. Bom, então, boa noite a todos. Nos vemos aí em outras oportunidades. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Obrigado. Até mais.